Quem aqui quer ser abençoado? Quem aqui quer as bênçãos do Senhor, que nós já sabemos que já estão prontas? Amém. Eu também quero. E hoje, até o final dessa palavra, o Senhor vai nos dar o ingrediente de conseguirmos essa bênção contínua nas nossas vidas. Amém? Então, abram a palavra de vocês em João 15. Eu sei que o Senhor está falando e vai falar muito mais em nossos corações essa noite, para que nós venhamos entender como nós vamos alcançar todas as bênçãos que já estão prontas. Amém? Glória a Deus. João 15. Nós vamos ler aqui a partir do versos 1. Uma palavra bem conhecida, e que o Senhor vai hoje reavivar em nossos corações. Fala da videira e os ramos. Iniciando a partir do versos 1, João 15. Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais frutos ainda. Vocês já estão limpos pelas palavras que lhe tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Falem aí para você. Permanecer. Permanecer. Não esqueçam dessa palavra. Permanecer. Assim como no versos 4 ele diz: permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Você também não podem dar frutos, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim, e eu nele, esse dará frutos, muitos frutos, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Verso 6. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes serão concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muitos frutos, e assim serão meus discípulos. Versos 9. Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos do meu Pai, e em meu amor e em seu amor permaneço. Tenho-lhe dito essas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Até aqui. Amém? Vamos curvar as nossas cabeças e agradecer a Deus, porque eu sei que Ele já está falando conosco. Pai amado, eu quero aqui, Senhor Deus, apresentar essas vidas, meu Pai, que estão aqui dispostas, Senhor Deus, de coração aberto, para ouvir o que o Senhor tem a dizer à Tua igreja. E feliz daqueles, Senhor Deus, que obedecem, ouvem e vivem a Tua palavra. E eu sei que neste momento, Senhor Deus, não ser mais eu aqui, Pai, mas o Senhor, através da minha vida, falando às pessoas, Senhor Deus, e através do Senhor eu também venho ouvir, Pai. No nome santo de Jesus, eu te agradeço por este momento, em nome de Jesus. Amém. Permanecer. Perceberam o quanto foi falado, né? No versos de 1 a 11, o quanto teve a palavra permanecer. Permanecer significa continuar. Permanecer significa prosseguir, é ficar, é resistir, é você conhecer, é você viver Cristo.
Isto é permanecer. Aqui nós temos, uma parábola onde o Senhor falou a respeito da videira e do ramo. Foi quando o Senhor nos colocou a exemplo, do agricultor que é Deus, e assim nós aqui, como esses ramos na videira verdadeira que é o Senhor Jesus. E muitas vezes nós nos pegamos despercebidos, sem entender. Ah, Deus, mas eu sou o ramo? Por que de ramo? Por que dói eu ser podado? Por que dói muitas vezes as coisas acontecer na minha vida? Ah, Senhor, o que eu quero hoje? Ah, Deus, eu estou cansado. Ah, Deus, eu não quero viver assim. Ah, Senhor, já está muito chato esse negócio de igreja, de estar ali todos os dias. Ah, Senhor, Deus vai entender. Hoje eu não estou bem. Ah, hoje eu estou com meus familiares. Ah, hoje eu estou assim. E sempre a gente coloca um motivo, uma importância naquele momento maior para a gente estar na presença do Senhor, para a gente estar verdadeiramente ligados, assim como esses ramos ligados à videira. E eu quero trazer hoje para nós, lendo um pouco a palavra, para que vocês no final venham entender qual o propósito maior que o Senhor quer quando Ele nos diz que nós venhamos estar ligados na videira. Por que estarmos ligados? Por que nós precisamos ficar? Por que nós precisamos continuar? Por que nós precisamos resistir? Muitas vezes a gente passa por situações que a primeira coisa que vem na nossa cabeça é o quê? Não é resistir, é desistir, E na verdade Deus quer que a gente resista, que a gente prossiga, que a gente confie e permaneça. E aqui fala, no versos 1 em diante, eu vou voltar a ler para vocês. Eu sou a videira verdadeira, e o meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais frutos ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhe tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muitos frutos, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Será que vocês perceberam aí quando Jesus fala, sem mim vocês não podem fazer coisa alguma? Perceberam aí a nossa dependência em estarmos ligados na videira? Então nós dependemos exclusivamente do Senhor. Não fique nós pensando que nós podemos dar o nosso jeitinho quando a gente pensa em querer dizer, eu aqui consigo fazer. Eu aqui consigo agora dar os meus passinhos de agora para frente. O que eu aprendi hoje já está o suficiente para que eu possa andar. Então, já está muito. Eu vou parar um pouquinho e vou começar a andar, porque hoje já tenho muito entendimento. Hoje eu já aprendi muito. Os pastores já me ensinaram muito. Hoje eu já estou me sentindo aí já mais quase um Jesus, Então nós precisamos entender que quando ele fala aqui, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Isso quer dizer que nós dependemos do Senhor. Tudo que nós precisamos, tudo que nós vamos fazer, tudo que nós pensamos em fazer, o Senhor já sabe. E tudo para nós conseguirmos, nós precisamos colocar na mão do Senhor Jesus, porque tudo está com Ele. Assim como os ramos, eles precisam da videira para eles viverem, porque a partir do momento que o ramo ele é desligado da videira, na verdade, daquele tronco com raiz que traz todo o alimento para aquele ramo, que traz vida àquele ramo, assim somos nós com o Senhor.
Então não fique nós pensando que nós, em momentos, a gente pode ser dependentes, como a gente pode crescer e se tornar independente. Como tem muitos aí que estão lutando para chegar aos 18 anos, achando que vou ser independente. Eu quero dizer para você que de Jesus a gente nunca vai conseguir ser independente. Basta também se você quiser, né? Se você também decidir dizer, epa, Jesus, eu também quero a minha independência, Jesus vai te deixar muito bem à vontade, né? Porque nós temos o quê? O livre-arbítrio. Mas nós precisamos entender que a nossa dependência em Cristo, ela é sempre, é constante em nossas vidas. Como diz aqui o verso 6, se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e a minha palavra permanecer em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Então, o que nós precisamos entender é que nós precisamos andar continuamente a busca, continuamente prosseguindo, continuamente resistindo para estar coladinho com Jesus. Isso é contínuo. Não fique nós pensando que a gente vai viver, hoje eu estou bem, eu não preciso de Jesus. Jesus, vou dar um tempo para o Senhor, tá? Aí o dia que o negócio arrocha, aí a gente corre para Jesus. Mas Jesus, ele é tão bom e misericordioso que ele está ali, né? Ele não é como nós humanos, que às vezes vira as costas e diz, precisou um dia, agora não precisa mais, né? Mas Jesus não, ele está ali de braços abertos. Quem tende a perder somos nós, porque naquele período que você tenta andar com as tuas próprias pernas, naquele período que você tenta fazer com a força do teu braço, ali infelizmente a gente pode parar para analisar que você perde muito. Porque você passa a fazer do seu jeito. Você passa a viver o seu sonho. E não a viver o sonho de Deus. O que Deus tem para você. As bênçãos que o Senhor tem para você já estão prontas. Mas de repente você dá o seu jeitinho. E aquelas bênçãos, o que acontece? Elas tardam. E muitas vezes até não chega. Como aconteceu com muitos homens de Deus. Que saiu ali, né? De andar com Cristo, achando que poderia conseguir fazer o seu jeitinho, e ali perdeu as bênçãos já prontas e preparadas que o Senhor tinha para ele. Então, essa continuidade que nós temos, que estar ligados o tempo inteiro no Senhor. Então, não adianta a gente querer dar jeitinho, não adianta a gente achar que a gente só precisa de Jesus na hora que eu achar que eu preciso. A gente tem que entender que nós temos que estar sempre permanentes, agarradinhos com Jesus, porque dessa forma a gente passa o quê? A extrair do Senhor a verdadeira vida. A gente começa a extrair do Senhor os caráter que o Senhor pede de nós. Sejam, né, levem a minha palavra, vocês sejam pessoas com caráter de Cristo, semelhantes a Cristo. E como é que nós passamos a ter esse caráter e essa semelhança se nós nem ao menos nos se dá a ter essa intimidade com Ele? Porque a gente faz dele como se fosse o nosso empregado. Na hora que eu te quero, eu te chamo e eu sei que você vai me servir. Do contrário, eu já sou grandinho o suficiente e eu já aprendi o suficiente para eu andar com as minhas próprias pernas. É isso que às vezes a gente faz com Deus. Eu já aprendi muito, Jesus. Deixa eu caminhar aqui um pouquinho. Não sabendo nós que quando a gente se afasta da videira, quando o ramo ele começa a sair da videira, vocês podem observar, eu creio que todos aqui já cortaram uma árvorezinha, uma flor até, e você vê que por um tempo ela ainda fica ali bonitinha, né? Mas aí começa o quê? A murchar. E é isso que nós precisamos entender. Que nós, como esses ramos na videira que é Jesus, quando a gente se afasta, quando a gente, na verdade, é retirado dessa presença que vem de nós mesmos, essa retirada, é nós mesmos que buscamos sair da presença dele, porque ele está sempre no mesmo lugar, nos chamando, nos aconselhando e dizendo, estou aqui. Nós é que nos afastamos.
Jesus, ele vai estar sempre no mesmo lugar. Nós é que começamos a querer dar o nosso jeitinho e se afastar. Então, quando a gente para de sair de perto dele, quando a gente passa a achar que não precisa mais prosseguir, andar com Cristo continuamente, só de alguns jeitinhos, hoje eu não estou bem, então não adianta, eu não quero estar falando com Jesus. Então nós vamos acordar nesta noite e saber que a gente tem que andar continuamente. Nós necessitamos ser nutridos da palavra para produzirmos abundantemente. E muitas vezes nós estamos vivendo vidas vazias, vidas onde nós não estamos conseguindo alcançar vidas para o Senhor, porque na verdade nem nós estamos verdadeiramente permanentes na videira. Nós não estamos conseguindo ficar de pé para a gente olhar e dizer: Senhor, eis-me aqui, independente do que acontecer, Pai, eu quero permanecer. Porque é essa permanência que vai fazer toda a diferença em nossa vida. Não é circunstâncias, não é problemas, não é o que você está passando nesta hora, não é o seu jeitinho de querer às vezes ali: ah, Jesus, o Senhor sabe, né? Não, Jesus sabe sim, mas não é por isso que vai fazer você se afastar. Não é por isso que vai fazer você prosseguir longe da videira, prosseguir longe de Jesus. Então, que a partir de hoje nós venhamos entender que permanecer em Cristo significa buscá-lo constantemente. É a gente pedir a todo tempo as suas orientações. É a gente a todo tempo estar orando, obedecendo a tua vontade, não a nossa. É a gente estar atento a todo tempo e dizer: Senhor, o que o Senhor quer hoje para mim? A gente tem que entender que a gente tem que, desde pela manhã, nós temos que ler a palavra de Deus. Mas não ficar só ali. De manhã eu leio a palavra, mas durante o dia inteiro eu tenho que o quê? Permanecer com Jesus. Buscando a orientação dEle, perguntando para Ele, direcionando através do que Ele tem para você. E passar o dia com Ele. Passar o tempo diário com o Senhor. E muitas vezes a gente passa um dia, nem agradece, nem tem um coração grato em dizer: obrigado, Senhor, porque eu abri os meus olhos. E quando chega o final do dia, a gente só vai o quê? Reclamar às vezes, por não ter sido da forma que a gente imaginou ser. Mas será que você em todo o tempo você buscou Ele durante esse dia inteiro? Será que em todo o tempo você esteve ali permanente? Ali na videira, buscando vida, buscando orientação, buscando em todo o tempo: Senhor, eis-me aqui, eu sei que hoje o dia está difícil, mas o Senhor está comigo. Quando a gente lê aqui, a gente observa que uma das armadilhas bem enganosa que tenta, nos tirar, é achar que a gente é independente. O inimigo bota muito isso na cabeça, que a gente pode fazer. Só que se a gente parar para analisar, a própria palavra de Deus ali em Jeremias, ele diz o quê? Que enganoso é o coração. Ele engana nós mesmos. Às vezes, quantas vezes o coração nos engana, Então, quando Jeremias diz ali: enganoso é o coração, e pede o quê? Para que nós venhamos fazer o quê? Guardar, se temos algo a guardar, que nós venhamos guardar o nosso coração. Então nós temos que entender isso, que a única pessoa que nós podemos confiar inteiramente e saber que nós não podemos sair de perto em todo o tempo é o Senhor Jesus. Como diz aqui: vocês não podem fazer coisa alguma sem mim, onde fala no verso 5. Então nós venhamos entender que nós somos dependentes do Senhor. Então não queira essa independência achando que vocês vão dar conta de fazer algo, ou que vocês já estão bem sabidinhos a ponto de não querer ouvir ninguém, de não querer uma orientação de alguém que já está ali mais firme, mais permanente, mais forte ali na videira, buscando em todo o tempo trazer, buscando em todo o tempo alimentar dessa vida que só tem em Cristo Jesus. Amém? Quando nós lemos aqui o verso 9, meu Deus, ou meu Pai,
é glorificado pelo fato de vocês darem muito frutos, e assim serão meus discípulos. Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido os mandamentos do meu Pai, e em seu amor permaneço. Para nós vermos o quanto Jesus, ele se abre aqui verdadeiramente em dizer que ele depende do Pai. O próprio Jesus mostra aqui que ele permanece no amor. E nós? Será que nós temos essa dependência? Será que nós entendemos que verdadeiramente tudo que nós precisamos, tudo que nós iremos fazer, tudo em nossas vidas, nós sabemos que está nas mãos de Deus? Só podemos crescer espiritualmente quando temos uma comunhão interrupta com Cristo. E essa comunhão interrupta, o tempo inteiro, com Jesus, é o que faz a gente ter intimidade com Ele. Quantos cristãos estão aqui que eu creio que passa a semana e fala tão rapidinho com Jesus? Se preocupa com as suas coisas e acham que vai fazer do teu jeito, porque eu já esquematizei, porque fulano de tal já vai me ajudar, porque cicrano é meu amigo, porque fulano de tal é um grande homem e eu sei que se eu falar assim com ele, ele vai me ajudar. E não chega para o Senhor primeiramente e tem essa intimidade, tem esse dia a dia, essa comunhão com o Senhor e apresenta a tua vida para Ele. Senhor, eu estou iniciando um dia, leia a palavra, que é algo que nos faz alimentar, é a vida, é o alimento, é essa permanência, é esse ficar, é esse entendimento que a gente vai tendo quando a gente começa a conhecer a palavra de Deus. É quando a gente começa a andar. Só que nós precisamos ficar atentos, porque hoje em dia muitos cristãos estão assim, com o galinho, já um raminho bem ficando ali longe, um galinho que já está começando a murchar, mas ele acha que está na videira. Acha que está na videira por quê? Eu estou na igreja, eu estou indo, eu tenho comunhão com os irmãos e acha que está na videira. Então que nós venhamos ter muito cuidado com isso, porque isso muitas vezes deixa você achando para você mesmo que você está na videira. Um exemplo que eu posso dar para vocês de 2 discípulos que andaram com Jesus. Esses discípulos, eles conheceram Jesus, eles andaram com Jesus. Pedro e Judas. Só que Pedro, ele permaneceu. Pedro, ele verdadeiramente, ele extraía de Jesus a vida. E Judas não. E não preciso dizer o que aconteceu, né? Então, que nós venhamos deixar de nós mesmos achar que nós estamos, sendo que na verdade você mesmo sabe que você não está permanecendo. Você está verdadeiramente esse cristão ali como aquele ramo murcho, que só está achando que está indo para a igreja, caminhando ali com Jesus, mas intimidade mesmo nenhuma. Porque você não faz uma oração pela manhã. Durante o dia, se você parar para analisar, acho que você não conversa com Deus. Você faz tudo, como eu falei anteriormente, tudo do seu jeito, da tua forma, e acha que está tudo bem, maravilhoso. E à noite, quando der, se eu não estiver cansado, eu ali glorifico e agradeço a Ele. Se não, quando eu começar a falar ali, obrigado Jesus por mais um dia, tal, eu já dormi. Muitas vezes acontece isso. E quando amanhece o dia, eita, amanheci atrasado, Jesus, depois a gente conversa aí. E eu tenho que trabalhar. Sabendo nós que tudo, que vocês, se não estiverem em mim, sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Então, enquanto vocês, por um tempo, assim como ali, o ramo por um tempo, ele pode ficar ali sem murchar, longe da videira, vocês também podem, por um tempo, achar que vocês estão vivos, que vocês estão produzindo, que vocês estão dando frutos, sendo que, na verdade, longe de Cristo, longe da videira, o ramo morre e é queimado e é jogado fora.
E assim somos nós quando nós estamos na presença do Senhor de brincadeira, na presença do Senhor, achando que está agradando as pessoas ao seu redor, e na verdade você sabe, tem certeza que de Deus você não está escondendo, porque Deus conhece o nosso coração. Então que nós venhamos hoje acordar para isso e ver que para ter intimidade com Cristo a gente precisa estar continuamente com Ele. Nós precisamos entender que nós dependemos inteiramente dEle, e não vai ser nada que vai nos fazer isso, de afastar dEle, a não ser nós mesmos. Jesus, Ele tem promessas para aqueles que permanecem nele. E uma das promessas dele está aqui no versos 11, onde vocês podem estar lendo comigo. Tenho-lhe dito essas palavras, para que a minha alegria esteja em vocês, e a alegria de vocês seja completa. Viu aí? A alegria completa, plena e verdadeira, só o Senhor pode dar àqueles que estão permanentes, aqueles que estão grudadinhos com o Senhor, aqueles que estão ali, não importando o que estão passando, mas estão ali, eu estou com Jesus, porque eu sei que é só com Ele que eu posso ter vitórias, que é só com eles que as lutas podem passar, dificuldades podem ter, mas essa alegria que só Jesus nos dá, ela supera tudo. Por quê, pastora? Porque a gente tem na palavra do Senhor, onde fala em Neemias o quê? Que a alegria do Senhor é a nossa força. Nós temos que entender que a alegria que Jesus nos dá, ninguém pode tomar, circunstância nenhuma, dificuldade nenhuma, problema nenhum pode tirar essa alegria, porque essa alegria, ela é a paz que tem no nosso coração. É o regozijo na nossa alma em saber que nós não estamos só, que nós estamos passando por dificuldades, por problemas, por circunstâncias, mas nós estamos com Jesus, porque nós estamos permanecendo, porque nós estamos ali, grudados com Ele. Permanecer em Cristo é a melhor coisa que há nas nossas vidas, em saber que nada vai nos atingir. Porque vem dificuldades, vem problemas. Quem é que aqui não tem? Quem é que aqui não vai ter problemas, quem não vai ter dificuldades? O próprio Jesus falou isso. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Essa alegria que Ele nos dá é para aqueles que estão permanecendo nele. É para aqueles que estão grudadinhos com Ele. É aqueles que ficam. É aqueles que não importa o que está acontecendo, Ele fica. Ele agarra com Jesus e diz: Senhor, eu estou contigo. É o Senhor que me dá vida. É o Senhor que vai trazer tudo para mim. Porque aqui a palavra do Senhor diz, quando, fala no verso 7, se vocês permanecerem em mim e a minha palavra permanecer em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. O que vocês têm pedido ao Senhor que não foi concedido ainda? O que vocês têm dobrado os joelhos e clamado a Deus que Ele não tem respondido? Eu creio aqui que todos, com coração contrito, permanentes no Senhor, que dobra o seu joelho e clama a Ele, e eu quero saber quem é que me responde aqui, que Jesus nunca respondeu. Agora, para aqueles que não estão na videira, para aqueles que acham que é independente, que consegue fazer com a força do seu braço, para aquele que continuamente não está ali, buscando o Senhor, dia a dia, nas orações, na palavra, no TSD, né? Fazendo o seu discipulado, se abrindo, rasgando o coração, arrancando a máscara, aí eu posso lhe dizer, pode ser que você não consiga verdadeiramente ser respondido. Por quê, pastora? Porque vocês não estão ali junto com Jesus. Vocês não estão ligados. Vocês não estão ligados. Assim foi o que aconteceu com Judas. Pedro e Judas, a diferença deles foi isso. Pedro estava ligadinho na videira. Ele estava ali a todo tempo recebendo, buscando, e sabia que a força dele só vinha de Jesus. E Judas achou que ele era independente, que ele poderia fazer da forma que ele queria. Então que nós venhamos essa noite cair a nossa consciência em saber, Senhor, se o Senhor tem uma promessa para mim, se essa alegria que o Senhor tanto diz, está aqui, ó,
tenho lhe dito essas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. É uma alegria verdadeira, é uma alegria plena para aqueles que permanecem nele. E como permanecer nele, pastora? É como eu disse anteriormente, é alimentando diariamente dessa palavra. Essa palavra que é vida, essa palavra que nos dá o renovo, essa palavra que nos dá o fortalecimento, é essa palavra que nos ajuda a nós resistirmos a tudo que nos coloca ao contrário da palavra de Deus, porque conhecereis a verdade vos libertará. E quando vocês passam a ler essa palavra diariamente, vocês começam a ter intimidade com Ele. Vocês terem um TSD, vocês terem oração, orem em todo o tempo. Não importa onde vocês estiverem, estejam ligados à videira, estejam ligados, permanentes em Cristo, obedecendo e vivendo os mandamentos do Senhor. Muitas vezes a gente ouve a palavra, mas a gente não vive a palavra. Testemunhem do amor de Deus, do cuidado do Senhor na vida de vocês. E para que eu venha testemunhar, eu preciso viver a palavra. Porque não adianta eu aprender aqui e lá na frente eu não viver nada. Qual o testemunho que eu vou dar? Então que nós venhamos passar a entender que para conseguirmos permanecer nele, nós precisamos viver tudo isso. Nós precisamos viver tudo isso. Tirando toda dificuldade, todo problema que está interferindo. E qual é esse maior problema? Qual é essa maior dificuldade? O inimigo que coloca. Que como eu preguei anteriormente, qual é o nosso inimigo? Se nós começarmos a entender e a lutar com as armas certas, sabendo quem é o nosso inimigo, nós passamos a não deixar nada, nem ninguém, nos tirar dessa permanência, de viver Cristo, de andar com Ele, de estar ligadinho com Ele, de estar continuamente, todos os dias, interruptamente, ligados a Jesus. E isso é uma escolha, isso é uma decisão. E essa decisão ela é diária em nossas vidas, como eu falei para vocês. Andar com Ele, ficar com Ele, viver Jesus é uma escolha e é uma decisão que só você pode ter, só você pode tomar. Então que hoje vocês venham analisar a vida de vocês e ver o que vocês têm feito e têm interferido para que venha cortar essa conexão de vocês com a videira. Porque saibam vocês, assim como a palavra que diz, que nada nós somos sem Ele. Nada nós conseguiremos sem Ele, nada nós faremos sem Ele. Eu quero que vocês abram lá em 1 João 2, que eu quero dizer para vocês qual é a recompensa divina daqueles que permanecem. 1 João 2, 24 e 25. Qual a recompensa divina para aqueles que permanecem? Quanto a vocês, cuidem para que aquilo que ouviram desde o princípio permaneçam em vocês. Se o que ouviram desde o princípio permanecer em vocês, vocês também permanecerão no Filho e no Pai. Esta é a promessa que Ele nos faz, a vida eterna. Quem pode dar um glória a Deus em saber que aquele que permanece no Senhor terá a vida eterna? Amém? Glória a Deus. Então, gente, para aqueles, meus irmãos, essa é a maior recompensa. A maior recompensa que o Senhor nos dá é uma promessa do Senhor nas nossas vidas. Para aqueles que permanecem no Senhor, é a vida eterna. Então permaneçam em Cristo. Não queiram pensar que vocês por si só vocês vão conseguir. E como eu tinha dito anteriormente, a pergunta que eu fiz para vocês, quem aqui queria as bênçãos do Senhor? Então eu quero dizer que a bênção é permanecer.
se vocês permanecerem em Cristo, todas as bênçãos que o Senhor tem para a vida de vocês vai estar contigo, andando lado a lado com vocês e vocês tendo ela todos os dias na vida de vocês, porque a bênção é permanecer. Amém?